7h23, ND Notícias de volta. Eu já estou indo lá para a nossa redação integrada, porque Paulo Miller está lá e vai dividir com a gente informações sobre um verdadeiro levantamento que ele e a nossa produção em todo o estado fizeram sobre as rodovias federais de Santa Catarina. Paulo Miller, muito boa noite para você. Que prazer ter você com a gente aqui no nosso ND Notícias. Seja muito bem-vindo. Quanto tempo, hein? Boa noite, viu, Márcia? Boa noite para quem está em casa aí com a gente também. Vamos falar de rodovias, né? Um assunto que a gente acompanha bastante aqui no Grupo ND. A gente tem feito um trabalho incansável de mostrar essa realidade, né? Claro, apontando aquilo que precisa ser melhorado, mas também mostrando aquilo que já houve um avanço significativo. E a gente percebeu que houve, sim, um avanço aqui em Santa Catarina, quando a gente fala em rodovias federais, mas ainda está muito aquém daquilo que a gente merece, né? Afinal de contas, a gente é um estado que produz muito, produz muitas riquezas, encaminha muitos recursos para Brasília, mas a gente ainda tem um sério problema de infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando no dia a dia, viu, gente? No nosso dia a dia de se locomover aqui no estado de Santa Catarina e também de transportar essas riquezas, né, do local onde elas são produzidas para exportação para outros estados, para o local onde ela vai ser consumida. Então, a gente preparou uma reportagem com apoio de todo o nosso pessoal aí espalhado por Santa Catarina para mostrar o que a gente tem ainda de problema e que precisa ser resolvido aqui em Santa Catarina. É um compilado geral, viu, gente? A gente sabe que tem muito mais coisas a serem mostradas, mas é um compilado geral dos principais entraves que a gente tem em se tratando de investimentos federais, de rodovias federais aqui em Santa Catarina. Vamos ver na reportagem. Em tamanho, Santa Catarina é um estado pequeno. Ocupa somente em torno de 1% do território nacional. Já em produção de riquezas, é um gigante. A sexta maior economia brasileira, com um PIB superior a 428 bilhões de reais. Um estado economicamente plural, mas com características geográficas singulares a cada região e travas econômicas parecidas em cada canto do estado. A principal, infraestrutura. São quase 2.300 quilômetros de rodovias federais. Na Grande Florianópolis, o contorno viário, a maior obra rodoviária em execução no Brasil, para desafogar a BR-101, está atrasada há 12 anos. A construção é tocada pela iniciativa privada, por meio da concessão da BR-101. Não há recurso público envolvido, mas a responsabilidade de fiscalizar o andamento dos trabalhos e o cumprimento dos prazos é do governo federal. Esta semana, a concessionária anunciou que chegou a 89% de conclusão dos serviços e deve terminar tudo até o dia 1º de julho. Na região de Itajaí, a BR-101 concessionada está à beira de um colapso. Rodovia parada e longas filas praticamente todos os dias. Uma terceira faixa entre Porto Belo e Pissarras chegou a ser testada como alternativa para melhorar a mobilidade, mas ainda não foi aprovada. No norte catarinense, o dilema é a duplicação da BR-280, que se arrasta desde 2014, com previsão inicial de conclusão, na época, em 4 anos. A rodovia é o único acesso a um dos maiores portos do Brasil e não há máquinas ou homens trabalhando no trecho entre Araquari e São Francisco do Sul. Isso desde o ano passado. O projeto passa por revisão. Gargalo para o escoamento da produção, a BR-280 também é palco de longos congestionamentos e diversos acidentes graves com mortes. Já no Vale do Itajaí, mais uma duplicação de uma rodovia federal dificulta o desenvolvimento de Santa Catarina pela lentidão na execução do projeto. A obra na BR-470 começou em 2013 e está longe do fim. A estrada é um dos principais corredores logísticos do estado, ligação direta com os portos de Itajaí e Navegantes. Pistas e sinalização estão em situação precária. Em 2023, apenas no trecho entre Navegantes e Pouso Redondo, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.114 acidentes. Foram 1.311 pessoas feridas e 81 mortes. A maior rodovia federal de Santa Catarina é a BR-282. São 680 quilômetros entre o extremo oeste e o litoral. É caminho para o escoamento de 80% da produção de carne, suína e de frango. Terceiras faixas e duplicação de 10 quilômetros entre Chapecó e Irani continuam somente no papel. No sul catarinense, a Serra da Rocinha é uma das obras mais aguardadas na região. Vai ligar Timbé do Sul, em Santa Catarina, a São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, para movimentar também o turismo entre os dois estados. A BR-285 está em obras desde 2016.
deveria ter ficado pronta em 2020. O novo prazo é março deste ano. As obras em rodovias federais são urgentes, fundamentais e necessárias. Para a Federação das Indústrias de Santa Catarina, é preciso também avançar em cuidado paliativo das estradas. Manutenção é uma das prioridades que a FIES coloca sempre, manutenção e conservação, que é uma das grandes faltas em Santa Catarina, uma das grandes distorções e a qualidade das nossas rodovias, a manutenção preventiva e rotineira. O que a FIES está propondo é a questão de gestão, uma boa gestão desses recursos e previsibilidade. Outro caminho para o desenvolvimento de Santa Catarina está emperrado nos trilhos. O estado tem 763 quilômetros de ferrovias, o que representa menos de 5% da malha ferroviária brasileira. Em 2023, o transporte de cargas por trem movimentou 6,7 milhões de toneladas no estado. O crescimento foi de 5,18% em relação a 2022. Mas projetos de expansão das ferrovias ainda estão longe de se tornarem realidade. A Ferrovia do Frango, debatida há alguns anos, está em análise sem data para sair do papel. O Grupo ND fez a sua parte e lançou em novembro do ano passado o Movimento Oeste nos Trilhos, para tentar estimular as discussões e sensibilizar governo e sociedade da importância de investimentos nesta área. Tá aí, esse aí é um raio-x, né, dos principais problemas que a gente encontra. A gente falou sobre ferrovias, né, a gente é muito dependente ainda do transporte rodoviário, do modal rodoviário, né, de caminhões. Tem as ferrovias também que são bastante importantes, né? E uma coisa que a gente queria conversar hoje com o ministro, né, Márcia, é a questão de quanto que a presença do governo federal, por exemplo, ajuda a acelerar essas obras aqui em Santa Catarina. O ministro dos Transportes, Renan Filho, veio aqui em junho, visitou a obra do contorno viário e a partir da visita dele parece que o negócio começou a andar, né? A presença do governo federal, da NTT, por aqui, fez o negócio realmente fluir, tanto é que a gente viu aí o anúncio da concessionária chegando a quase 90% do contorno pronto, né? Mas a gente tem outros problemas que precisam ser resolvidos e precisam de um investimento constante, principalmente em manutenção, Márcia. Com certeza. Agora, deixa eu dividir com o telespectador, que é exatamente o que Paulo Miller está dizendo. A gente ia mostrar todo esse raio-x para vocês, telespectadores, óbvio, que são o nosso principal... É a nossa principal preocupação, nós estamos sempre preocupados em atender a vocês, telespectadores. Mas a nossa ideia era mostrar a vocês ao ministro Renan Filho, para que ele tivesse uma noção do que acontece aqui em Santa Catarina para o nosso bate-papo. Falaríamos com ele agora sobre esse nosso movimento, Oeste nos Trilhos, que o nosso grupo aqui se antecipou. Mas, gente, Paulo Miller e telespectadores, acreditem se quiser, às 7 em ponto estava prevista a entrevista, marcada há mais de uma semana, reconfirmada ontem, reconfirmada hoje à tarde, tudo certo. E às 7 em ponto a assessoria do ministro me mandou uma mensagem pedindo desculpas que ele não ia poder participar. É esse tipo de falta de atenção com Santa Catarina que incomoda. Não é falta de atenção com a Márcia Dutra, com o ND Notícias, é com Santa Catarina. E é por isso que, lamentavelmente, Paulo Miller e telespectadores, hoje saiu uma pesquisa de aprovação do governo e do desempenho do presidente Lula, da CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte. Aí diz assim, que o governo federal é melhor avaliado entre mulheres, 44% de ótimo e bom. Pessoas com 60 anos ou mais, 47%, que ganham até 2 salários mínimos, 51%, que estudaram até o ensino fundamental, 57%, e moradores da região Nordeste, 61%. É por isso que no Nordeste ele tem melhor aprovação. Será que o ministro Renan Filho é de marcar às 7 horas da noite com a âncora, editora-chefe, apresentadora no estúdio, esperando por ele, se fosse lá em Alagoas? Eu acho que não. Isso é que é muito triste. Vocês me desculpem meu desabafo, porque é muito duro a gente programar uma reportagem como essa, que, aliás, Paulo Miller, é belíssima. Essa sua reportagem mostra bem o que a gente queria, um raio-x, um belo levantamento sobre Santa Catarina. E era isso que a gente queria mostrar para ele, porque Santa Catarina precisa dessa atenção. Em matéria de recursos, precisamos ser justos, né, Paulo Miller? O governo anterior, de 2000 a 2022, mandou 1 bilhão e 200 milhões. O governo atual, o governo federal, do ministro Renan Filho, mandou 1 bilhão e 300 milhões no ano passado. E há no orçamento a previsão de 1 bilhão e 100 milhões para 2024. Então, no que diz respeito a recursos, realmente não tem como a gente negar, esse governo federal está dando atenção a Santa Catarina. Mas esse tipo de situação demonstra que realmente
Santa Catarina, lamentavelmente, não está na prioridade do governo federal. Né, Paulo Miller? Você acha que eu estou exagerando? Exagerando nada, né, Márcia? Porque assim, ó, tem recurso, né? A gente acompanhou o próprio contorno viário ali, o quanto é importante a presença, né? A presença do governo federal aqui, né? O ministro veio para cá em junho, o contorno viário andou, né? A NTT veio mais presente aqui, a obra andou. Né? Não adianta só mandar recurso e não fiscalizar e não estar presente, né? Precisa estar presente. O ministro vai estar por esses dias aí de novo, né, Márcia? Vamos ver se ele, quem sabe, ele vem aqui no estúdio e participe com a gente ao vivo. Vocês querem que ele venha, não. Agora quem tem que pedir para vir é ele. Eu não lhe convido mais, ministro Renan Filho. Sinceramente, com todo respeito, o senhor não é meu convidado. Se o senhor quiser vir, aí o senhor pede. A gente pensa se a gente lhe recebe aqui. Tá bom? Vamos combinar assim? Se o senhor quiser, só pede. Se tiver espaço, a gente lhe convida. Isso mesmo, Paulo Miller. Ele vem no dia 22 de fevereiro, ele e também o ministro de Portos e Aeroportos devem vir a Santa Catarina. Estamos esperando também a visita do presidente Lula, que já prometeu várias vezes, na última hora não vem. A princípio, o presidente Lula deve vir em março também. Estamos esperando o presidente Lula também, sabe? Está faltando atenção com Santa Catarina. Está faltando, lamentavelmente. Aprova esse tipo de comportamento. Queria ver se ele ia desmarcar em cima da hora lá em Alagoas ou qualquer outra emissora no Nordeste. Ah, mas eu queria ver. Paulo Miller, mais alguma observação, mais alguma informação para a gente dividir para o telespectador? Não é isso, né? A gente vai continuar fazendo o nosso papel, né, Márcia, que a gente faz, inclusive, muito bem, né, de acompanhar esse cenário de perto e cobrando, né, porque a gente é a voz dos catarinenses, a gente faz esse meio de campo, né, com os políticos aí e vamos continuar cobrando, né, é o nosso papel. Com certeza. E se ele vier a Santa Catarina, claro, a nossa reportagem vai acompanhar, porque a gente não tem que ficar com raivinha. A gente faz jornalismo. A gente faz o nosso trabalho bem feito. Paulo Miller, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns pela sua reportagem, que ficou perfeita. E até uma próxima oportunidade aqui no nosso ND Notícias.